Com alegria e com a graça de Deus, novamente encontramos-nos no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados, quando especialmente sempre é bom levarmos uma mensagem para elevar o nosso espírito, a nossa alma, já que nós somos pessoa, ou seja, somos constituídos da parte de Deus com corpo e com espírito. E assim como diariamente alimentamos com as nossas refeições o nosso organismo, igualmente devemos procurar cultivar o nosso espírito e a nossa alma, assim como também os santos fizeram. E nós temos sempre a nossa amizade com o anjo da guarda. E por que não? Vamos invocar a proteção do anjo da guarda para que ele continue sempre nos protegendo e de modo especial permanecendo conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E também quantos milhares e milhares de santas e santos que viveram também como nós, sem dúvida nenhuma, passaram por alegrias, sofrimentos, foram criancinhas também, foram dia dados à luz e foram se desenvolvendo, e alguns até andaram por caminhos ímpios, por caminhos errados, mas em certo momento da vida voltaram-se para Cristo e tornaram-se santas e santos, sem dúvida nenhuma, e nós estamos fazendo a nossa jornada por esta vida rumo à eternidade. E nós também somos candidatos e somos convidados por Deus e por seu Filho Cristo Jesus para chegarmos um dia à eternidade. E não é preciso ser canonizado, ser declarado santo pela Igreja Católica. Quantos milhões e milhões que nos antecederam e que estão felizes na eternidade e são santos, poderemos também invocá-los, pedir a proteção. E os santos que a Igreja Católica nos convida para celebrar no dia de hoje, São João Capistrano, São Vero, São João Bondoso. Alguém me perguntou, tempos idos, por que João Bondoso? De certo, porque ele tinha um coração bom, um coração cheio de misericórdia, cheio de bondade, por isso mesmo foi apelidado de bondoso, e assim também foi canonizado, São João Bondoso. Ainda Santo Inácio da Turquia, Santa Ode, uma viúva, e ainda São Serviano e São Germano, mártires. Nós também estamos na Semana Nacional do Livro, igualmente Semana Nacional da Biblioteca. Eu fui professor de língua nacional, de latim, de geografia, mas também de língua nacional. Eu sempre aconselhava meus alunos para lerem, tomarem livros e fazerem uma boa leitura, mas com muita atenção. É pela leitura que você vai aprendendo maravilhosamente bem o português, porque eu assim fazia, aliás, já naquele tempo do ginásio. Naquela época, eu me lembro, quando eu lia e ali aprendendo português. Então você, por exemplo, já na terceira, quarta ou quinta série, procure ler. Então é muito a propósito que hoje é colocado também no Brasil inteiro a Semana do Livro, para chamar a atenção de que as pessoas precisam para aprender o português. E nós sabemos, domingo agora
esse final de semana nós temos milhões de adolescentes e jovens que irão fazer o exame do Enem. E já em dezembro, diversas universidades e faculdades que estão convidando para as pessoas fazerem o vestibular. E notem bem que o tema da redação tem bastante pontos. Então, agora, se você, por exemplo, leu livros com muita atenção, você saberá escrever bem e também terá uma mente mais aberta para ter pensamentos para fazer a redação. Senão você escreve 2, 3 ou 5 linhas e já fica empacado. Não tem mais substância dentro de você. Mas por quê? Porque você não aproveitou o tempo de seus estudos no ensino fundamental e o ensino médio. Talvez você não aproveitou tanto. E o arrependimento, claro, vem mais cedo ou mais tarde. Mas como eu tenho dito mais vezes, depois do leite derramado, não adianta chorar. Então, mas as pessoas, você pode ver, colegas seus que se saem muito bem numa redação, ou mesmo no exame do Enem ou do vestibular. Mas por quê? Porque tem fundamentação, porque estudaram. Eu, como professor que fui durante 37 anos, milhares e milhares de alunos meus, que hoje estão muito bem colocados na sociedade, alguns até já aposentados, porque há muitos anos atrás eu fui professor, mas então eu sempre incentivava, como também incentivo hoje em dia, meus sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, estudem. E nunca encontrei alguém que tivesse dito: professor Padre Pedro, eu estou arrependido por ter estudado. Pelo contrário, encontrei muitos que desistiram dos estudos e chegaram, pois é, Padre Pedro, eu não consigo passar no concurso, eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo passar no Enem. Mas por quê? Porque você flauteou bastante, porque você gaseou a aula, o arrependimento vem, mas muitas vezes vem tarde. E também é o dia da aviação brasileira, dia de hoje. E também o dia do aviador. Eu falei antes que tem diversos sobrinhos, sempre incentivei e continuo incentivando. Eu tenho diversos sobrinhos, graças a Deus, são pilotos. Um deles fez a AFA, Academia Força Aérea Brasileira. E agora uma sobrinha, neta, está fazendo essa mesma, que é uma escola de pilotos muito rigorosa. Mas também, quem passa lá, quem chega a se formar, então é, graças a Deus, um bom piloto. Então, procure estudar. Você que agora, podemos estar me ouvindo, talvez seja na 5º ano, ou na 5ª série, ou na 8ª série. Eu quase sempre, quando eu cumprimento um estudante, uma menina, ou um menino, um adolescente, um jovem, eu, além do nome, eu pergunto: que série que você está? Eu estou, Padre Pedro, já comecei a universidade, mas que bacana, parabéns. Um rostinho tão jovem e já está tão adiantado nos estudos. Mas por quê? Porque nunca rodou. Aliás, eu também. Graças a Deus. Ainda essa semana alguém perguntou para mim: Padre Pedro, quantos anos a pessoa precisa estudar para chegar a ser ordenado padre? E eu disse: 19 anos. Meu Deus, 19 anos? Eu pensei fosse 7, 8 anos. E o senhor rodou alguma vez? Graças a Deus, nunca. E continuo sempre estudando, sempre lutando. Depois de formar padre, eu continuei e continuo cada ano fazendo 2 ou 3 cursos. Depois de padre, eu fiz psicologia, parapsicologia, sempre.
A nossa mente não ocupa espaço. Sempre podemos ir aprendendo cada vez mais. Então, e você vê que eu falei aqui sobre estudo, sobre aula, sobre conhecimentos. Por quê? Mais de uma vez eu tenho dito, o padre não é somente para falar em coisas espirituais, porque nós não somos somente espírito, nós somos também mente, nós somos corpo. Então o padre é aquele que quer o bem como Cristo Jesus, o bem de todas as pessoas. Por isso também sempre eu procuro falar também sobre a saúde, sobre os estudos, sobre tudo aquilo que colabora para o bem das pessoas. E eu tive a graça de estudar durante muitos anos e ser sacerdote, dia 8 de dezembro agora, vai fazer 58 anos, e sempre também procurei na minha vida a comunicação, programas de rádio, já 47 anos na Rádio Guarujá, 6:30 da manhã, e programas de entrevista na TV, muitos anos, já uns 13, 14 anos, que estou também com programas para também colaborar na formação intelectual das pessoas. E me alegro com milhares de telespectadores que neste momento estão em sintonia conosco. E no domingo que passou, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou o Dia das Santas Missões, ou seja, o Dia do Missionário e também o Dia da Santa Infância Missionária. E, aliás, foi Cristo Jesus quem deu a ordem para as pessoas serem missionárias, quem desejar e quem puder. É só você abrir, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 18, você encontrará a passagem onde Cristo Jesus quer que as pessoas vivam felizes já nesta vida. E procurando seguir a mensagem de Cristo, claro que viverá cada vez mais feliz. E se nós lermos aqui, o que é que Cristo disse? Jesus, aproximando dos apóstolos, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Passaram-se já quase 2000 anos que Cristo falou isso, e ele continuou sempre presente com a sua igreja, com todos os cristãos. Foi Cristo Jesus que fundou a Igreja Católica. Hoje em dia, tantos pastores que fundam religião, uma religião, mais outra, mas ninguém dos pastores deu a vida para fundar a sua religião, como Cristo Jesus, e que é o Filho de Deus, e que morreu, foi morto, mas e ressuscitou. Todos os pastores que fundaram, todos os fundadores de religiões as mais diversas, são milhares de religiões fundadas por seres humanos, e morreram, mas permaneceram mortos. Agora, Cristo Jesus não, comprovou que é o Filho de Deus, ressuscitando, ficando vivo. Aliás, você sabe muito bem, é o único caso que aconteceu neste mundo, de um ser humano. Agora, Cristo Jesus não era humano somente, ele era tudo igual a nós, menos no pecado. E ele era humano e era divino, e por isso, como Filho de Deus, ressuscitou. E aqui então,
Cristo Jesus disse: ide, pois, ensinai a todas as nações. E se você abrir também a Bíblia Sagrada, em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ainda Cristo Jesus fala e acentua ainda, onde Cristo Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai, anunciai o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova, a boa doutrina, a boa mensagem que Cristo Jesus trouxe para os seres humanos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E foi Cristo Jesus quem celebrou a primeira Santa Missa. Ele, exatamente na véspera de sua morte, Cristo Jesus ali celebrou a Santa Missa, que é a oração das orações, é a Santa Missa, onde ele, na véspera de sua morte, ali fez a oração com os apóstolos, lavou os pés dos apóstolos, símbolo de muita simplicidade, de muita humildade. E agora talvez você fique sabendo por que São Pedro reagiu quando Cristo chegou para lavar os pés. São Pedro reagiu, não mesmo. Por quê? Porque entre os judeus, somente o escravo é que podia lavar os pés de uma outra pessoa. Nem uma filha, nem um filho podia se humilhar, lavar os pés do próprio pai ou da própria mãe. Por isso Cristo teve São Pedro teve aquela reação com Jesus. E aí Jesus diz: se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo na eternidade. Aí então ele diz: não, então tá bom, então cedo. E Cristo então celebrou ali na véspera de sua morte a Santa Missa. E o que é que ele disse? Se nós abrirmos São João, por exemplo, capítulo 13, versículo 34, está bem claramente Cristo Jesus, São João, capítulo 13, versículo 34, você verá o que é que Jesus então falou ali também. Dou-vos veja bem, capítulo 13, versículo 34, dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, na véspera de sua morte, Cristo disse: dou-vos um novo mandamento. Aliás, por que um novo mandamento? Porque antes de Cristo valia a lei do ódio, a lei de Italião, a lei do olho por olho, dente por dente. Alguém me prejudicou? Eu não devo saber perdoar, eu devo me vingar da pessoa, eu devo tomar a desforra, como se diz. Cristo Jesus, no entanto, disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, orai por aqueles que vos maldizem, abençoai a todos. Veja que doutrina diferente. Se a humanidade se procurasse viver a fraternidade. Então, a mensagem de Cristo Jesus, então, desde ali, começaram os apóstolos a se espalhar para os lugares mais diversos, para a Grécia, para a Turquia, para Roma, para a Espanha, foram se espalhando para ensinar essa doutrina maravilhosa que Cristo Jesus trouxe para nós, a fraternidade. Aliás, o próprio Pai Nosso, você veja, Cristo Jesus, é o Pai Nosso que é rezado em mais de 4.800 línguas e dialetos, idiomas do mundo inteiro. Perdoai-nos,
nós rezamos, pedimos a Deus, perdoai-nos, como? Assim como nós perdoamos. Agora, se a pessoa não perdoa o seu semelhante, como é que vai pedir perdão a Deus? Então, prezados telespectadores, nós estamos exatamente agora ainda no mês missionário, quando nós somos convidados a rezar por todos os missionários, a colaborar com os missionários. E quantos, não somente religiosas ou religiosos, ou padres, vão para as regiões das missões, seja para a Amazônia, seja para Rondônia, seja para a Bahia, vão marceneiros, carpinteiros, enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas. Eu tive a ocasião de me encontrar na Amazônia há muitos anos atrás, 1.700 quilômetros além de Manaus, na divisa lá com a Colômbia, com o Peru, quando coordenei o projeto Rondon, com 33 estudantes da Universidade Federal. E tive a ocasião de me encontrar com diversos missionários, inclusive com uma que tinha terminado a medicina, o 5º ano, desculpe, só faltava o 6º ano, os pais dela médica e médico, lá de Assunção do Paraguai, e ela deixou o 6º ano, interrompeu para durante 2 anos se dedicar aos carentes, aos necessitados lá na Amazônia. E lá estava durante 1 ano e 11 meses. Ela tinha feito um pacto, uma aliança com os pais, dizendo para os pais, eu durante 2 anos vou me dedicar. Olha que sacrifício, filha única. E lá também estava como professoras, num pequeno colégiozinho até o 4º ano, 3 religiosas do Nordeste, as 3 com a faculdade, com a universidade. Uma delas havia sido Miss Recife e estavam felicíssimas lá, como essa médica também, com as mãos todas calejadas, simplesmente de tanto remar, porque lá não tem estradas, é tudo pelo rio, por canoa, por barco. E eu vi essa jovem estudante de medicina, quase médica, ali salvando uma menina que tinha caído de uma árvore, de uma jaburicabeira, e havia quebrado o braço, estava com o braço todo necrosado, todo, coitado. E aí então essa médica acompanhou essa menina, levando-a para a cidadezinha Benjamin Constant, que era já perto do Peru, encostado ao Peru, onde estava o missionário, um médico, doutor Fernando, nunca me esqueci, um gaúcho. Lá estava, como também na paróquia lá, um padre, o pároco, que era coronel na última guerra. Depois, terminando a guerra, ele foi estudar mais alguns anos, foi fazer a teologia, porque ele já tinha diversos estudos antes, e estava lá como missionário, e outro padrezinho bem jovem também como missionário. São gestos maravilhosos. Nós temos muitos brasileiros missionários e missionárias lá na África. O movimento, por exemplo, fundado pelo padre Márcio Vignoli, movimento divinoleiro, estão lá na África se dedicando a mensagem de Cristo, e também como enfermeiras e enfermeiros, são 5 ou 6 brasileiros, moças e moços, que durante alguns anos estão lá na África. Ser missionário não é apenas levar a religião. Quantas professoras, quantos enfermeiros e médicos existem, por exemplo, na Suíça e na Áustria. Existem, por exemplo,
médico e médica, eles namorados, e quando fazem o noivado, o que é que eles assumem um pacto de ele vir para o Brasil, por exemplo, durante 6 meses, ou 1 ano, se dedicando na medicina em favor dos carentes, sem ganhar nada, somente o alimento, e ela vai, por exemplo, para a África. Muitas vezes ela é enfermeira, ou ela também médica, enfim. É um trabalho maravilhoso e pedindo que Deus abençoe a vida matrimonial deles. E quantas vezes, claro, que eles vêm, trabalham, depois então retornam para a sua nação, para lá se unirem pelo sacramento do matrimônio. É claro que Deus abençoa jovens destes, que se doaram em favor dos seus semelhantes. E assim também aqui no Brasil, quantas pessoas que vão ser missionários junto aos carentes, aos necessitados da Bahia, de Rondônia, de Roraima, lá do Acre, enfim, da Amazônia. Quantas pessoas. Então, procuremos nós sempre nos dedicar a estas pessoas, rezando por elas, quem sabe até ajudando um pouco economicamente. Me lembro lá em São Paulo de Olivença, um hospitalzinho pequeno, estava pela metade, parado há 3 anos, e lá o responsável, o missionário responsável dizia para mim e para os outros do Projeto Rondon, se as pessoas colaborassem, ajudassem economicamente, quem sabe esse hospitalzinho estaria pronto, não precisariam as pessoas durante um dia inteiro de barco a motor, ir lá para Benjamin Constant, atravessando esse rio Amazonas e tal, né? Bem, mas então são situações que a gente então deve se lembrar e de rezar pelos missionários. E vamos neste momento então fazer a oração missionária, a pequena oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos e bendizemos pela vossa comunhão, princípio e fonte da missão. Ajudai-nos à luz do Evangelho da Paz, testemunhar com esperança um mundo de justiça e diálogo, um mundo de honestidade e de verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, seguindo a mensagem de Jesus Cristo, rumo ao reino definitivo, o céu. Todos nós somos convidados, sem dúvida nenhuma, para chegarmos um dia na eternidade e a eternidade feliz. E claro que nós, participando sempre no final de semana da Santa Missa, estaremos recebendo mais graças, mais bênçãos corporais e espirituais para nós, bem como também em favor dos missionários, em favor das pessoas, parentes nossos, quem sabe enfermos, ou pessoas que nos pediram que rezássemos por elas. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Que as bênçãos da Trindade Santa desçam sobre você que está um pouco triste, um pouco desanimado, e reze, você adolescente, você estudante, você jovem, peça as luzes do Divino Espírito Santo para que você possa exercer bem, realizar bem o seu exame do Enem e futuramente também o de vestibular. E agora a bênção para essa água
que você depois poderá tomar com fé e você verá quanto bem vai lhe fazer. Que a Trindade Santa de Nossa Senhora abençoe a você, prezado telespectador, a você, prezada telespectadora, bem como abençoe a água que você tem diante de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água com fé e você verá como lhe trará um alívio interior, ou mesmo a cura de alguma doença psicológica, psíquica, ou mesmo biológica.